Yeah. Fala galera do canal RS Live Esportes. Hoje nós temos o prazer e o orgulho de receber aqui nesse nosso bate-papo RS ele que foi um dos responsáveis pelo acesso do Clube do Remo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque teve também um monte de gente que, seja ali na parte da frente ou na parte ali dos bastidores, também contribuiu de maneira direta para esse acesso do Leão. Mas ele é um cara que, com a sua experiência e também com a sua trajetória dentro do futebol, conseguiu aí implementar o seu trabalho, implementar métodos, formas de trabalhar dentro do Clube do Remo, que culminou nesse acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui ao lado do Rodrigo Santana, técnico do Clube do Remo. Muito obrigado por ter aceitado conversar aqui com a gente nesse bate-papo, que a gente vai estar falando sobre um monte de coisa, mas acima de tudo, valorizando toda a trajetória que o Remo teve nessa temporada. Muito obrigado. Show de bola, Ronaldo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tava devendo para você, né? Então a gente espera que a gente bate um papo bacana aí, a gente tire todas as dúvidas, todos os bastidores que a gente teve aí desse acesso tão feliz. Eu vi a tua felicidade naquele final do jogo, eu vi o quanto todos mereciam, né? Foi como você falou, eu sou mais um, apenas mais um de um total gigantesco de imprensa, torcida, diretoria, funcionários, jogadores que contribuíram para esse acesso tão lindo. Bacana. Pode pegar sua água, Rodrigo, não tem problema não. Pode Obrigado. colocar aí. Eu tô também com a minha escondida bem aqui. Rodrigo, tu tens 42 anos de idade. Presumo que você começou um tanto jovem a tua carreira como técnico de futebol. Me fala um pouco desse teu início de carreira. Olha, comecei bem jovem mesmo. Eu terminei de jogar com 28 anos, né? Sério? Joguei profissional até 28 anos. Mas foi por opção ou teve um... Eu vinha tendo algumas lesões chatas, sabe? Imagino. E, pô, uma dificuldade longe de casa, né? Você ficar longe de casa, às vezes, muitas das vezes sem receber. E eu tive uma lesão onde eu tinha que ficar parado 3 meses. E nisso, um ex-treinador meu me convidou para ser auxiliar, enquanto eu estava com gesso, né? Tava com gesso daqui até o ombro aqui. E eu aceitei. Recebi esse convite, fui maluco para tirar o gesso e voltar a jogar futebol, né? Mas infelizmente as coisas não deram certo para ele. O presidente no momento pediu para eu permanecer para ajudar ali e eu acabei ficando. Consegui. Isso aí era no Camboriú em 2010. Então eu acabei ficando, mas pensando em jogar bola no próximo contrato. Mas as coisas começaram a dar tão certo com o resultado, convite e tal. Eu falei, caramba, eu tô com 28 anos. Falei, pô, essas coisas estão começando a dar certo. Eu falei, ó, eu vou arriscar. Tinha um sub-20 para assumir no Catarinense ali, o Pinheiros. Eu falei, eu vou tentar ali. E se der certo, pô, daqui a 10 anos eu vou estar com 38 anos, já vou ter 10 anos de experiência. Fui para esse sub-20, fui campeão catarinense, invicto. Falei, opa, tá começando a dar certo. Falei, pô, vou tentar matar esse desejo de jogar futebol, que é o primeiro luto do jogador quando ele para de jogar, né? E comecei a cair de cabeça na carreira. Aí acabou as coisas dando certo, que em menos de 10 anos eu já tinha assumido um gigante numa Série A, jogando Libertadores e Sul-Americana e Copa do Brasil. Acabou que esses planos acabou dando certo. Pois é, né? Começou de uma maneira não tão programada assim, né? Foi uma coisa que foi Nem um acontecendo pouco. no natural, né? Nem um pouco. E aí acabou te projetando numa área que eu não sei se naquele momento estava Não passando pela tua passava, cabeça, não, não, não. né? Não passava, eu esperava jogar até uns 33, 34, máximo 35 eu tinha na cabeça. Olha só como são as coisas, né? Os planos de Deus a gente É. não entende não, a gente só tem que agradecer, porque sempre é perfeito. E aí tu acabou passando por outros clubes, começou a jogar competições continentais, Sim. né, você passou pela Série A também, e tudo isso, creio que de uma maneira muito, eu não diria que rápida, mas foi de uma maneira muito dinâmica, né, as coisas foram acontecendo no seu natural, que você começou a subir degraus que
nunca passou pela tua cabeça subir? Sim, eu ganhei uma casca. Até chegar no Clube Atlético Mineiro, eu passei 8 anos lutando ali praticamente. Não, 8. Uns 8 anos lutando. Então, eu cheguei a ter acesso em São Paulo também, trabalhei muito nas cascudinhas, divisões A3, A2 de São Paulo, de Minas, Santa Catarina. Eu fui ganhando uma casca, porque o dia a dia é o mesmo, a Ali era repercussão que base é ou já era diferente. profissional? Não, tudo profissional, Tá. tudo profissional. Eu cheguei no Clube Atlético Mineiro através de 2 campeonatos mineiros que eu fiz pela URT, e os 2 anos eu fui para as finais contra o Atlético, né, e aí eles identificaram que falou: "Pô, é um jovem potencial que é importante a gente ter aqui perto, conhecer o DNA do clube e se caso tiver um problema lá em cima, a gente já sabe que é um cara que tem experiência suficiente para segurar o cargo até a gente buscar alguém, interessante", né. E foi nesse momento que eu aceitei o convite, né, consultei alguns outros amigos meu que hoje, graças a Deus, a gente tem amizade com a maioria dos treinadores, principalmente de série A. E aí eles iam me orientando, né, também. Eu sempre procuro consultar conselhos com os mais experientes, né, e acabou dando certo, mas nos interiores eu consegui bem, tive acessos, e isso contribuiu para dar essa experiência até chegar a um grande. Que bacana, cara. E aí, você acaba ganhando uma projeção muito interessante no Atlético Mineiro, uma vitrine nacional muito grande, e aí teu nome foi especulado lá no Corinthians, né, também, que certamente, se caso ocorresse, se caso fosse de fato, feito aquele contrato, eu não vou entrar no mérito do porquê que não aconteceu, Sim. eu acho que isso daí já foi muito bem explicado por É, você, não tem por que eu ficar aqui repetindo, figurinha, né, que já foi realmente explicado. Mas, independente de não ter ido à frente aquela situação, mas só o fato de você ter despertado o interesse de um dos grandes clubes daqui do Brasil, mostra que realmente, ó, pô, eu tô indo num caminho certo aqui, eu tô seguindo um caminho legal que vai me levar para outros patamares. Ronaldo, assim, na minha situação, como eu posso dizer, eu tenho credibilidade com muitos treinadores, dirigentes de clube grande, de série A. Mas é difícil, eu preciso novamente ter bons resultados para retornar para uma Série A, para justificar para uma imprensa, justificar para uma torcida e tudo mais, né. Então, alguns dirigentes de clube grande sempre conhece o Rodrigo, né. Quem conviveu, principalmente aquela Série A de 2019, viu como é que foi o trabalho, tirou informação. Tive muitas sondagens, especulações naquele ano de Uhum. clubes muito grandes, e eu sempre procuro honrar a minha palavra, honrar o meu contrato. E eu respeitei o Atlético até o final no momento, né. E aí quando houve esse convite, foi quando eu tinha feito alguns clubes na pandemia e num momento muito difícil, que eu acho que se eu tivesse um pouco mais de experiência, em relação à politicagem que acontece antes das campanhas, eu digo de troca de presidente de clube, Sim. muitos eu não teria assumido naquele momento. Foi quando eu parei quase um ano em casa e falei: "Ah, agora eu não vou mais sair de casa enquanto eu não encontrar uma diretoria que tenha um pouquinho mais de consciência e convicção do que eles querem para o ano, o que eles planejaram, até onde pode brigar", né. E aí eu fiquei negando algumas situações dentro de casa, e foi quando surgiu a oportunidade do Corinthians, né. Infelizmente acabou não dando certo, né, era um momento bem difícil ali, bem conturbado. Tive que ir para fora do país, né, o que janela fechada, a maioria dos clubes aqui no Brasil já encaixados treinadores, eu fui ter minhas experiências lá fora, para voltar mais forte ainda para cá, cara. E tô vendo aqui, tu fostes pro qual foi? Eu não tô conseguindo identificar esse O país Hans no aqui. Zantara da Isso, Indonésia. Indonésia, É isso. Tu longe, hein, meu foste Deus. é longe, viu. Fui demais, cara. O clima meio semelhante com o nosso aqui, né, É calor lá. meio tropical, né, É, e depois tu foste pro Vacadíes da é, Bolívia. isso. Foi. Como foi essa experiência de Cara, treinar fora? assim, São ó, outras culturas, outros costumes, eu né. precisava muito, ter uma experiência lá fora. Eu vou até te explicar o porquê. Quando surgiu esse negócio da não é quando surgiu, há muito tempo já vem pintando situações para ir para Indonésia, né. Após o episódio do Corinthians eu fui, mas eu já vinha
adiando. Essa oportunidade eu teria que ter. Inclusive aqui no Remo, eu continuo recebendo situações para retornar para lá. O pessoal não esquece, né? Era um time muito jovem, tinha 2 anos de fundado, com investimento muito alto e queria um treinador jovem brasileiro, Uhum. né, para mudar todos os departamentos lá, profissionalizar bem o clube para o ano, né. E foi num ano, não sei se vocês puxarem, teve uma confusão lá de torcida, porque lá também o povo é muito fanático, estádio cheio, e teve uma confusão, morreu não sei quantas pessoas num estádio lá, Nossa, quase 200 pessoas aí numa guerra de confronto de torcida. E aí o campeonato parou durante 3 meses e não haveria rebaixamento. Aí eles falaram: "Rodrigo, vem para cá, faz esses últimos 3 meses, né, aqui, conheça o país, como é a competição, estude, veja quem são os melhores jogadores para a gente fazer o ano seguinte bem, né". E eu fui lá, assumi esse compromisso, teria mais um ano de contrato, mas eu não aguentei muito não, fiquei esses 3 meses, sabe, muito distante para a família, a cultura bem diferente. Para mim, é tranquilo, porque eu trabalho, viajo pra caramba, mas a família ficar dentro de casa aquele tempo todo, a sim. língua bastante difícil, a alimentação. E aí eu decidi voltar, né. Quando eu voltei, eu tive essa possibilidade do Vaca Dias, né. Por que eu aceitei ir pra Bolívia? Desde quando eu joguei Libertadores Sul-Americana, me despertou o interesse de retornar pra uma competição internacional, né, voltar a jogar essas competições, quem sabe até uma seleção. Surgiu meio que um convite, uma possibilidade de fazer uma ponte para assumir a sub-23 lá, na Bolívia. E ali era o caminho, de eu mostrar o meu serviço e tal. E acabei indo, a seleção não acabou que eu não fui, Uhum. né. Aí até hoje está em aberto, assim, uma possibilidade futura, mas assim, os jogos que eu fiz com Bolívar, vencemos o Bolívar, tinha acabado de eliminar clube brasileiro aqui na Libertadores, The Strongs, recebi convites, vários convites para jogar Sul-Americana e Libertadores lá, até antes de vir para cá, e para mim foi muito bom. Eu gostei demais, eu acho que abriu o mercado, tem um mercado aberto lá nos grandes, e o que mais me chamou a atenção, o que eu mais cresci, é porque, assim, a língua você precisa dominar. E quando você não domina, não tem como você passar os detalhes. E às vezes, muitas das vezes, são os detalhes dentro de um treinamento que você tem que parar e corrigir, para o jogador pegar. E muitas das vezes eu passava e o intérprete não conseguia transmitir, principalmente na Indonésia. E aí eu pus para mim, eu falei: "Olha, quando eu voltar para o Brasil, o que eu mais vou bater na tecla são esses detalhes, que faz toda a diferença e me fazia falta lá". Entendeu? Então, isso me chamou muito a atenção. Hoje aqui, esse ano eu fui muito minucioso, cara. Eu parava, eu corrigia detalhe, vídeo, 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 massificando aquilo dentro da cabeça deles. E a outra arte que eu tive que aprender é como você liderar um time, um grupo, sem dominar a língua. Como fazer eles comprar a minha ideia? Como eu tinha que me reinventar? O que que eu tinha que fazer? Porque muitas das vezes o intérprete não é da bola, assim, ele não consegue falar a sua língua. Ele vai traduzir as palavras, mas não vai te trazer, transmitir aquela emoção, aquela energia necessária. Então, tudo que eu fazia lá, eu já anotava no meu caderno, que eu não posso esquecer para quando eu retornar no Brasil e trazer para cá. Então, foi muito válido para mim. É, você teve que criar ali métodos para poder Isso. suprir ali uma falta de algo que poderia ser crucial lá na frente, né. Crucial. E muitas das vezes eram crucial, Eu porque não imagino, corrigia no treino, acontecia no jogo, eu imagino. entendeu. E aí depois que tu sai do Boca Dias, lá da Bolívia, tu vens para o Atlético. O Atlético que subiu também Sim. para a Série B, tu ajudas a montar a equipe que conquistou esse acesso. Eu acredito que tu chegaste lá no início da temporada, não foi, mais ou menos? Cheguei, fizemos toda a pré-temporada, uma Foi, pré-temporada muito boa. foi. Então tu participaste diretamente na montagem desse elenco, né. Sim. E essa volta para o Atlético, ela tu já chegas mais maduro, né. É, A volta para o Brasil já é com o Rodrigo Santana mais experiente. o meio que internacional, né. É verdade. Mas essa volta
Tu faz 9 jogos lá, É, consegue 5 vitórias, isso, voltas de assim, tu retornas para o cenário brasileiro isso. e antes do Remo, tu foste para o Atlético, É, e aí tu já engata uma temporada em que tu começa já se claro, saíste do Atlético, tem toda aquela é. incerteza de troca de clube, e aí aparece o clube do Remo na tua vida. Como que foi o clube do Remo? Como que começou o Remo a aparecer na tua frente? E o que te atraiu nesse momento para você vir para o Remo e assumir esse projeto que não foi você que montou, que não foi você que esteve à frente, mas que de uma certa forma deve ter chamado o teu interesse para vires para cá. Como foi que É. iniciou essa conversa contigo? É bem diferente, né, quando você chega no início do ano, você monta uma pré-temporada, né, conhece os jogadores desde do início até o fim. Fizeram uma pré-temporada muito boa lá, e inclusive desse último jogo eu acho que sete dos 11 titulares eram titulares comigo, né, os outros 7 foram para clube grande, né, e o investimento chegou agora no pra Série C, que o foco lá era a Série C, mas mesmo assim a nossa base conseguiu se manter bem aí, né. Passamos de fase pela primeira vez na história do clube, na Copa do Brasil lá também. E lá o Campeonato Mineiro é bem difícil, são 3 chaves ali, aí separa os grandes em cada chave, a gente ficou 2 pontos atrás do Atlético Mineiro, que é um clube gigante, né, em vista de orçamento. E às vezes você fica fora de uma semifinal, é meio que natural, mas injusto, Uhum, né, acho que poderia mudar aquele regulamento. eu imagino. Mas eu retornei por estar um ano fora de casa, saudade da família, né. Eu tenho uma identidade grande com o estado ali de Minas também, de Minas Gerais, e é um clube emergente que vem crescendo, tá de parabéns aí por estar na final. Tem um grupo muito bom lá, muito forte. E o Remo, pô, a gente já tem sem todo mundo conhece o Remo, né, todo mundo conhece sua história, sua tradição, sua torcida e tal. E inclusive um dos analistas nosso que a gente levou para lá através do neto, meu auxiliar, foi o Lucas Câmara, Sim. que aqui estava, né, e eles, pô, fortaleceu mais ainda falando do quanto é bom trabalhar aqui, como que a torcida se comporta, qual é a característica de jogadores que agradam a forma de jogar aqui dentro. Então ele foi, sabe, todo dia ele soltava um pouquinho do Remo, né, falava bem do Remo. E quando eu estava em casa surgiu algumas situações, eu não fui e tal, e quando surgiu a do remo, pô, eu já tinha animei, porque o Lucas já tinha me contaminado, entre aspas, né, me contagiado, né, na verdade é contagiado, mas ele contaminou, assim, um pouquinho de remo, falei: "Pô, que legal, cara". Eu acho que essa camisa pode me dar uma repercussão muito grande, dar uma visibilidade boa para o meu trabalho. Eu preciso o quê? Convencê-los, mostrar o meu trabalho, o meu dia a dia. E quando o papelinho me ligou, eu não fiz objeção nenhuma em nada. Eu só falei: "Sim, eu vou". Eu não perguntei não, eu falei: "Ó, a única coisa que eu falei é que eu tenho 2 auxiliares. Posso levar para potencializar mais o trabalho?" Porque a gente sabe que aqui tem muitos departamentos, Uhum. né, às vezes você vem com 2, não dá para você conseguir dar atenção a todos, né. Então, pô, a hora que eles falaram sim, aí eu vim com muito sangue no olho. Não sei se vocês viram o jogo do São Bernardo, eu estava até com sangue no olho aqui, que tinha Eu vi que você estourado estava com uma hemorragia cara, ocular. Eu foi. ia falar sobre Cara, eu isso. acordei assustado com sabe, eu fui no espelho escovar o dente, quando eu olhei, tudo vermelho, falei: "Caramba, apanhei de alguém na madrugada, eu não sei, cara". Mas foi, até falei na hora: "Ó, sangue no olho e tal", eu estava com sangue no Sangue no olho olho, mesmo. literalmente. Mas literalmente, mas aí eu vim assim, cara, eu vim assim, peguei assim, o pessoal um pouco cabisbaixo, né, a pressão grande, jogadores um pouco sem autoestima, mas eu estava por dentro radiante, eu tinha plena convicção que a gente ia subir, cara. Eu não sei quem ia sair dali. Como saiu o primeiro colocado, mas a gente entrou. Pois é, eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque você chega aqui no Remo, o Remo brigando naquele momento ali contra o rebaixamento, estava numa posição não muito bacana na tabela, trocou o primeiro treinador, que era o Ricardo Catalá, depois trouxe o Gustavo Morínigo, que tentou dar uma sequência, não conseguiu engatar uma boa sequência, foi dispensado e aí chega você. Como é que você encontra o Remo aqui, cara? Eu imagino que o pessoal, psicologicamente falando,
estava muito, muito para baixo, né? Tava, Pelo momento que o time estava. tava. Tava bem para baixo. Eh, eu não vi, assim, tanto intenção de: "Pô, vamos mudar essa situação", porque terminava treino e ia embora, ninguém se falava com ninguém, sabe, o pessoal estava um pouquinho sem identidade, né, e eu precisava encontrar uma forma de eles se fecharem mais, se unir mais, mas como fazer isso, né? Então a gente dentro da semana, criava várias situações, inclusive de vídeo, de treino, de pós-jogo, de o que acertou, o que errou, para fazer essa integração, chamava, fazia pergunta, chamava na minha salinha no individual, para fazer eles respirarem um pouquinho mais o remo, entender que dá para essa gente sair da situação, que: "Pô, eu cheguei aqui em maio, como que dá para ficar aqui até agosto só apanhando, só tomando cobranças, não podendo sair na rua?" Eu falei: "Não, vamos mudar essa situação, cara". E aí os jogadores foram absorvendo isso de uma forma muito boa. Criamos uma forma de jogo onde eles se sentissem mais seguro, que eles pudessem resgatar mais. Outro objetivo meu era fazer com que eles entendessem quem era titular e quem era reserva, né, encaixar cada um nas suas devidas posição e cada um brigue pela sua, e meritocracia, quem tiver melhor vai jogar, quem fizer a melhor semana vai jogar. E foi assim que a gente conseguiu ir virando a chave aos pouquinhos. Não deu para chegar e fazer assim na chave. A gente fez assim e foi devagarinho, devagarinho, até que eu acho que os 6 últimos jogos, 6, 5 últimos jogos da primeira fase que o time começou a deslanchar aí. Justamente naquele período que o Remo começou a mandar os seus jogos no Mangueirão. Eu Sim, acho que vou até te perguntar, até aproveitar o gancho e te perguntar. O Mangueirão foi benéfico para o Remo nesse processo? Porque eu imagino assim, não sou da área da psicologia, mas eu presumo que se você está dentro de um local, num jogo em que a pressão ela acaba sendo muito maior, como é o caso aqui do Bainão, que estruturalmente falando o torcedor está mais próximo, ele cobra mais, ele da mesma forma que ele incentiva, ele vai também cobrar. E você leva para o Mangueirão, que é um estádio maior, um estádio que também tem uma certa comodidade, né, tanto para quem vai trabalhar, mas também para quem vai torcer. Você acha que o Mangueirão naquele período ali, daqueles jogos em que o Remo precisava das vitórias, e que conseguiu, né, obviamente, você acha que foi benéfico naquele momento para dar essa alavancada no Remo? foi. Foi uma grande sacada da diretoria. Quem foi que teve a principal ideia de levar os jogos para o Mangueirão? Acho que o presidente, acho que o presidente. Eu vejo assim, a torcida do Remo, ela vai te pressionar tanto no Bainão quanto no A Mangueirão. pressão não muda, de Não fato. muda. Erra um passe lá, com 3 minutos do primeiro tempo, eles: A Não diferença é é que aqui eram a 10, confi 13 e lá eram 40, é, 50. eu acho que é assim, a diferença que nos favoreceu, da mesma forma que aqui é pequenininho, para o adversário se fechar aqui também é melhor, pô. Aqui eu lembrei daquele jogo do CSA que a gente estava muito bem, Meu Deus do céu, fizemos um a verdade. zero, criamos um monte, a bola não entrava, no segundo tempo eles voltaram 1-1, Em uma bola só. em uma bola só. Imagina ser aqui. Eles colocam um ônibus, ambulância na frente do gol ali também e a bola não entra mais. Ele se fecha e a torcida pressionando, tirando confiança. E o Mangueirão, a forma que a gente joga, o sistema de jogo com uma amplitude muito grande, parece que o campo é maior. Fica mais difícil para o adversário, né? Aparentemente ali dentro. A gente sabe que as metragens são as mesmas, Uhum. mas como a dimensão da arquibancada é um pouco mais longe, parece que eles não conseguem fechar tanto a guarda. E eu acho que foi ali que a gente consegue, com o volume, com a empolgação da torcida, que a nossa torcida a gente precisa estar chutando no gol. Tem momentos que se a gente não estiver chutando no gol, o Mangueirão dá uma parada, né? A gente sabe que ele tá cheio, mas ele não tá vibrante assim, ó. A bola passou perto da trave, esquece. Aí o goleiro vai pensar 1 minuto antes de buscar a bola, É que ele vai verdade. fazer cera pra caramba, né, porque sabe que aí a pressão vem. Então acho que foi fundamental, foi uma sacada muito boa do presidente, da diretoria. E a equipe também soube jogar lá, né. Ela conseguiu se identificar e saber jogar com a torcida também. Agora a gente vai passar um pouco de momentos. Passa a primeira fase, o Remo consegue a classificação na última rodada. É um feito que muita gente não acreditava mais,
né, poucas pessoas realmente acreditavam, e eu sempre falava assim, que a Série C ela é muito dinâmica. Se você consegue engatar uma sequência de 2 vitórias, você volta de novo pra briga, tranquilamente. E foi o que aconteceu com o Remo. Vai para o jogo contra o São José, bem verdade que passou um pouquinho de sufoco ali, um sofrimento ali, em certos momentos meio que desnecessário, mas consegue avançar, consegue passar de fase. E aí vem esse quadrangular contra Botafogo da Paraíba, contra São Bernardo e contra o Volta Redonda, exato, contra o Volta Redonda. Você pega o time que teve a melhor campanha da primeira fase e o Volta Redonda e São Bernardo que conseguiram vencer o Remo. Volta Redonda aqui dentro do Bainão venceu e o São Bernardo lá conseguiu a sua vitória. Ou seja, você pega um quadrangular que teoricamente não iria ser fácil, como de fato não foi. Mas você consegue dar uma guinada no elenco que eu em certos momentos não consigo encontrar palavra para definir. Porque você consegue virar uma chave literalmente dentro ali do quadrangular, aproveitando o momento que o Remo consegue também evoluir tecnicamente, taticamente, dentro da primeira fase, e você consegue decolar esse avião do Remo, cara, de uma maneira absurda. Eu fiz essa introdução para te fazer uma pergunta que eu acho que não sei se você teve a oportunidade de responder, ou se você teve a oportunidade de responder, eu não acabei vendo, mas quando foi que você sentiu, assim, que: "Égua, cara, o Remo vai subir"? Dentro do quadrangular, teve algum jogo específico que você percebeu assim: "Olha, nós vamos subir, a gente tá com um grupo aqui que vai conseguir esse acesso"? Teve esse momento, cara? Ou as coisas foram acontecendo jogo a jogo? Ronaldo, eu sempre tive muita convicção disso. E eu acho que a minha maior dificuldade aqui era classificar. O jogo mais difícil que eu tive lá do São José foi por causa do solo. Bola muito viva, eles já estão adaptados ao gramado, era o jogo mais perigoso que a gente poderia ter, porque a gente já vinha numa crescente. Só que, para mim, classificando subiria. Por quê? Por causa da camisa. Por quê? Por causa da torcida. Porque da mesma forma que você está pressionado lá embaixo, a camisa pesa, te joga para baixo, porque é muita pressão, no momento que você também embica o bico para cima aqui do avião, decola. E foi o que aconteceu. Botafogo foi o recordista de pontos na Série C, na história da Série C. Veio aqui com muita gente achou que o Botafogo vinha ganhando jogos fora de casa com uma facilidade incrível. Sim, sim. E a gente fez praticamente o primeiro tempo avassalador ali. Com o quê? Com o peso da camisa, com o peso da torcida. O nível de confiança dos jogadores foram lá em cima quando eles viram aquele mangueirão daquela forma. Já estava tudo mapeado, como a gente ia marcar os caras, como que a gente ia pressionar os caras lá em cima. Então, eu tinha muita convicção, muita certeza que a gente ia se dar bem, que a gente ia subir. Pois é, cara. Então, o jogo contra o São José, quando classificou, falou: "Bom, agora a gente já Ó, eles tá". começaram a entender, na verdade, contra o Caxias. Ah, naquele jogo No da neblina. Caxias E eles ninguém estava enxergando não, nada. ninguém tá vendo. Eu já estava. Eu já estava, Agora eu entendi. eu já estava. Eu falei: "Pronto, agora vocês entenderam que dá?" Aí eles: "Caramba, não é possível, cara". É, dá mesmo. Porque a gente veio aqui, no início, estava tentando sair de um rebaixamento. Só que naquele momento, se a gente vence, a gente já começa a se aproximar do G8. Sim, sim. Aí já começa: "Ah, tá gostosinho, hein, já tá no G8, já não tá mais preocupado aqui atrás". Apesar de eu nunca ter falado em rebaixamento com eles, mas muitos tocavam nesse assunto, né. Então acho que aquele jogo lá, pela viagem, né, Samara, viagem longa pra caramba, uma dificuldade, um frio, tudo conspirava pra gente não ir bem. E, pô, fazer 4 gols longe do adversário, eu estava cobrando eles que: "Pô, estamos ganhando de 1, ganhando de 2, ganhando de 1, ganhando de" "Não, pô, vamos fazer mais gol nas partidas, vamos acreditar um pouquinho mais que dá". E aí esse 4-2 lá fora, da forma que foi, sem com muita dificuldade para enxergar, né, a neblina, e aí eles começaram a entender que dava. E aí eu acho que a gente deu uma alavancadinha na competição. Cara, que bacana, né. São momentos chaves que acontecem e que mostram que aquela situação lá que você encontrou logo quando chegou, já estava ficando para trás. Sim, E aí já começa a virar um outro momento, cara. sim. Mas eu imagino que esse outro momento também tenha trazido uma pressão muito grande em cima de você, né, cara. Não digo uma pressão vindo
de fora para dentro. Eu sempre falo que a maior pressão que alguém pode ter é a pressão que ele mesmo coloca em si, né, que a própria pessoa coloca em si. E eu percebo que tu és uma pessoa que se cobra demais para ter resultados. E eu observei, você falou ainda há pouco sobre esse negócio do sangue no olho, eu observei, cara, aquilo ali é típico de uma pessoa que tá numa adrenalina de pressão, de não sei se ansiedade ali para tentar resolver ali É, uma o corpo situação. acusa, É não é tem um jeito. é um misto de coisas, cara. É. Cara, ainda bem que tu tá bem agora, né, Pô, não tá mais na no naquele com sangue no vídeo olho no vídeo literalmente. TV Remo, a câmera pega um pouquinho mais próximo, Não, dá pegou pra mais feio ver ali, tudo velho. fechado ali, cara. Tá, pegou. Uma fascite plantar que eu nunca tive na minha vida, cara. As 2 solas do pé, parece que a Sério? polícia pegou o cacetete e ficou lá, nossa, lá. Conseguia ficar em pé. Passou 2 dias depois do último jogo, eu não tô sentindo nada. Falei: "Caramba, cadê tu?" Ali, pô, o Marquinho antes de jogo, o Rodrigo soltando, fazendo ali massagem, tomando remédio. O nível de estresse mental faz com que os nervos e os músculos, né, bom. E aquele olho lá, eu não bati nada, eu fui dormir bem, acordei com o olho assim, daquele jeito, cara. Pois é. Mas eu engatei isso porque eu queria te perguntar sobre esse trabalho mental que você fez com os atletas. Porque me falaram aqui, me assopraram aqui no ouvido que você espalhou vários cartazes. Você colou vários cartazes aqui por dentro das dependências do Bainão, seja no vestiário, no NASP, aqui no corredor, sempre com palavras de incentivo, mostrando quais eram os objetivos do Clube do Remo. Eh, Como que você identificou que era necessário fazer isso aqui para que esse grupo entendesse que, pô, bora virar essa chave e bora conquistar esse acesso para o Remo? Porque eles vivem andando aqui tudo, né, da cozinha, departamento médico, vestiário, corredores. Aí a gente estava conversando ali na comissão, principalmente com o Daniel, preparador de goleiro, eu falei: "Olha, vamos encher de cartaz aqui G8". Não tinha nem não eram frases motivacionais, era G8. Ah, era G8 que estava escrito. G8, G8. Então, qualquer ação que eles para onde eles virassem aqui estava G8. G8 na cabeça deles, entendeu? Para fazer eles colocarem isso dentro da cabeça dele. Não pode só a comissão estar pensando de uma forma e o jogador, às vezes, pensa aqui, fora de casa não está pensando de não, em casa tem que estar pensando de 8 também. Vai comer uma pizza, já viu os 8 pedaços ali? Vamos dividir em 8. Já começa, né, trazer isso aí para dentro deles. Aí foi isso. Importante. Então. E aí o Dani veio aqui cedo, já colou tudo. Depois a gente mudou, né? A gente pôs o 2, né? Para subir entre os dois. Do acesso, né? Também fizemos. Tudo para contribuir, né? Para tentar colocar na mente deles. Porque se a mente está aqui, o corpo vai junto, né? Cara, que legal, que legal. E é justamente fixar, né, na Fixar, cabeça cara. do jogador, de todo mundo que tá aqui, qual é o objetivo. Qual o objetivo? Bora falar do jogo Volta Redonda e Remo? Porque antes do jogo contra o São Bernardo teve esse jogo que eu vou te contar, cara, Caramba. que jogo maluco, no sentido de dizer que aconteceu de tudo um pouco ali, né. Sim. Vocês conseguiram, teve o jogo contra o Volta Redonda aqui, claro, no Mangueirão, que foi empate, né, o Volta Redonda conseguiu anular muito aí as jogadas de ataque do Remo, que criou pra caramba, mas não conseguiu Foi o fazer jogo o que a gente gol. mais criou. 27 oportunidades de gol. Até mais que o São Bernardo. Até mais que contra o São Eu Bernardo. imagino. E aí, você vai para esse jogo lá no Raulinho de Oliveira, lá no Rio de Janeiro. O jogo é que, se o Remo vence fora, garantiu o acesso. Se empatasse, teria a possibilidade de decidir o acesso em casa. E se perdesse, iria ficar na mesma situação do empate, mas aí ficaria com uma pressão ali a mais, porque embolava o Ia precisar grupo, das né? outras 2 rodadas. Isso. E aí o Remo pega aquele gol, né? Um gol é do jogo, a gente não pode ficar aqui crucificando o jogador ali por uma falha ou outra, é situação de jogo, Sim. acontece. Só quem tá dentro de campo inclusive sabe. E aí tem o pênalti, cara, lá praticamente no final do jogo, o Matheus Anjos, que era pouco utilizado, você coloca ele nesse jogo, ele faz a finta no jogador e é derrubado na grande área, um pênalti incontestável.
E foi o Pavani, né, que marcou? Foi. Foi o Pavani que fez o gol. Cara, saiu o gol de empate, termina o jogo. O que que passou na cabeça do Rodrigo Santana? Ele falou assim: "Meu irmão, esse time aqui ele vai acabar comigo, porque ele tá brincando com o meu coração de um jeito absurdo". Mas aquele Foi, empate ali foi crucial, né, Rodrigo? foi, foi. Ali, mais uma vez, estava provando que Deus era muito com a gente, né. Caramba, entramos morno no primeiro tempo. Pô, fiquei louco. Primeiro tempo a gente entrou com sangue doce, tomamos o gol, né, e, a partir dos 30 minutos que a gente começou a ser mais efetivo dentro da partida lá no Rio de Janeiro. O último Sendo terço do jogo realmente, sendo verdade. que aqui a gente tinha criado tanto contra eles. E eu acho que a gente ainda estava um pouquinho com aquela ressaca do empate de São Bernardo, Ah, né. que o E Remo aí abre 2-0 fora e é, depois cede o empate, né. aí viemos fomos a gente foi para o intervalo, poxa, a gente correu os 15 primeiros minutos do segundo tempo quase mais do que o primeiro tempo todo. A intensidade mudou, o interesse pelo jogo parece que alterou. E aí eles foram começaram a fazer muita substituição, que eles tiraram um pouquinho da pressão da marcação no meio de campo e trouxeram mais zagueiros, um jogo mais alto lá para dentro. Foi o primeiro jogo que eu mantive Ítalo e Ribamar Sim. junto, né. E o Pavani não estava tão bem nessa partida, né. Tava E oscilando, né. estava oscilando, mas é um cara muito seguro, principalmente na bola aérea, Sim. ofensiva e defensiva. É um cara que às vezes não tá bem na partida, mas de repente numa bola parada, um escanteio, uma falta lateral, ele pode ser útil tanto na ofensiva e principalmente na defensiva, que ele tem um papel fundamental ali no primeiro pau, né. E aí eu falei: "Pô, quem que eu tenho no banco que possa construir de uma forma sem ser tão pressionado?". Era o Anjos. Era um jogo que desenhou para o Matheus. Entendeu? Aí a gente optou ele por isso. Se eles ainda tivessem com aqueles volantes marcadores, chato, aqueles cara que pressiona muito no meio de campo, não era jogo para ele. Porque fazem a marcação individual nele, aí a gente fica ruim de construir. E esse jogo teria muito espaço para ele entrar. Ele entrou bem, foi feliz, sofreu o pênalti. E, pô, graças a Deus o Pavani foi feliz, fez esse gol, esse ponto foi muito importante pra gente, né? Chegou Sim. aqui, é só matar o São Bernardo. Pois é, cara, e aí você chega para esse último jogo contra o São Bernardo, a torcida do Remo fez uma linda festa no quadrangular, os mosaicos, a forma como foram como a torcida abraçou o time naquele momento, né, e você vem para o jogo do acesso contra o São Bernardo, o Mangueirão completamente lotado, com aquela festa maravilhosa que tanto o meu canal mostrou, como outros canais também mostraram, e o Remo consegue esse acesso. Da forma como foi, um jogo sofrido, um jogo com a cara do clube do Remo, né. Foi. Não tem como não ser daquele jeito, se não é sofrido não é clube do Foi. Remo, né. E aí, no final do jogo, cara, eu te entrevisto e vejo você bastante emocionado. Foi. E aí eu percebi, cara, o quanto que você foi assim, humano com os teus jogadores, com o teu elenco. Né, e tem coisas que realmente a gente precisa ser muito humano na vida, né, de você sentir naquele momento se aquele atleta tá legal, se ele tá precisando de uma atenção a mais, se tá precisando de um apoio a mais. E ali, Rodrigo, na hora que eu te entrevistei, assim, são coisas de Deus mesmo. Hum, Começa a chegar a tua família ali, cara, isso. e ali eu vejo que você desmonta toda a tua armadura, cara. Sim, Ali foi realmente onde eu vi o Rodrigo Santana humano, cara. foi. Como foi a família ali pra ti naquele momento, cara? Porque tu tem a tua família aqui dentro do clube do Remo, e a tua família que às vezes está longe, não tá perto de ti. Eu vejo tu com os teus olhos bem emocionados em falar de família, É. porque realmente é o local onde a gente tem o principal apoio, cara. E como foi ter a família no teu lado ali naquele momento? Ah, o jogo do Volta Redonda, eu tinha deixado na agência ali, no gatilho, a passagem pra minha família vir no jogo de São Bernardo, dependendo do resultado do Volta Redonda. Um empate contra o Volta Redonda, eu tinha certeza que a gente ia subir aqui, dentro de mim. E aí a gente empatou, eu só entrei no vestiário antes de mais nada e sim, pode comprar.
porque eu já entendi como funciona aqui a torcida, né, eu já sabia o quão forte a gente ia fazer a semana, essa energia que eles trazem pra dentro. E, pô, passei um ano, cara, difícil demais, longe deles. Muito, muito, muito. E você ser pai e ficar muito longe, principalmente dos homens, né, dos meninos, que precisa da coragem do pai, até pra você trazer coragem para as crianças que estão desenvolvendo, também tenho filha pequena. Pra mim era muito difícil, cara, acompanhar essa criação de longe. E eu precisava desse trabalho, cara, assim, pra retornar para o Brasil, para o pessoal retornar, entender quem é o Rodrigo, e eu poder tê-los de perto novamente. E aquele acesso ali foi tipo uma confirmação de que: "Pô, Rodrigo, você vai conseguir ter os filhos perto". Porque tu vai, o trabalho não dá certo, você manda embora e volta lá, e fica lá meio desanimado em casa, e surge outra oportunidade lá, e você vai, uma incógnita, né. E o remo me deu esse respaldo, me voltou a chance de sonhar, de pensar grande, em ter um trabalho mais duradouro, um trabalho mais longo, mais bem planejado, onde eu possa sair um pouco do futebol, às vezes, no momento que você termina um treino. Você tá de cabeça cheia, termina um jogo, você chega, você tem uma esposa, você tem seus filhos, ou seja, dá uma areada na mente. E Uhum. aqui foi 24 horas futebol, pressão, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que melhorar o treino, o que que eu vou treinar, o que que eu vou fazer, não pode perder. Putz, perdemos, e agora, como que a gente vai consertar? Foi um ano, né, eu já vinha de um ano fora do país numa dificuldade muito grande, um ano onde eu via que não é só o Rodrigo que precisa vencer, cara, eu via cada um. Pô, o jogo contra o San José, o Ramon, nosso massagista, chorando no vestiário, pensando que ia estar desempregado no dia seguinte, pô. Imagina a quantidade de funcionário aqui que fica sem trabalhar se a gente já sai na primeira fase, com um time tão grande desse, né. Então a gente começa a assumir uma responsabilidade, tu começa a pensar em todo mundo, cara, em todo mundo. Tu vê o presidente necessitando de bons resultados, pressionado, Papelinho numa dificuldade também grande. Eu já chego pressionado, eu já chego apanhando antes de chegar. Enfim, e tu vê a torcida parar você na rua e falar assim: "Cara, a gente precisa sair dessa situação, a gente precisa parar de nego ficar tirando sarro da gente por causa disso, 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 disso". Então você começa a comprar um pouquinho da briga de todo mundo, e tu consegue ver aquele pô, o juiz a hora que acabou não queria nem pisar no eu queria assim: "Jogadores, comemorem, faz a festa, o dia é de vocês, eu quero abraçar minha família, cara". Eu não vi a hora de eles voltarem ali e você, né, estava no exato momento que eles chegaram, então foi muito linda a cena ali, meu. E eu me senti na obrigação de respeitar aquilo ali, cara, porque de fato é uma coisa muito emocionante, cara, muito emocionante. A gente tá agora nessa reta final desse bate-papo, mas antes de da gente se despedir, queria só fazer uma última pergunta para você, Rodrigo. Eh, Hoje, o que que o Clube do Remo significa para você? Porque você falou ainda há pouco, né, que você precisava voltar para o Brasil, precisava pegar um trabalho que te desse uma projeção interessante, profissionalmente falando, e eu acredito que o Remo deve ter marcado a tua vida de uma forma muito impactante. Impactante. O que que o Remo significa hoje para você? Cara, o Remo me acolheu, né, cara. O Remo o Remo, caramba, eu acho que eu não tenho nem palavra pra falar a imensidão, assim, o respeito, o carinho que eu tenho e vou ter para resto da minha vida, cara. Eu te confesso que daqui pra frente a gente não sabe o que que pode acontecer na vida, mas é um clube que eu nunca vou ter nada contra, cara, só uma gratidão absurda e eterna pelo que ele me proporcionou, né. Ele acreditou em mim, ele comprou a minha briga também, porque muitos não queriam a minha chegada aqui. O presidente foi e falou: "Não, vai ficar aí, vai trabalhar, vamos ver como é que é", porque também o presidente também não me conhecia muito. Então, cara, não pode dizer que é um pai, né.
que isso aqui é um clube, mas foi muito acolhedor, uma gratidão, foi aqui a minha redenção. E a gente entrando no acordo que está muito próximo de acontecer, eu espero ter vida longa aqui, cara, porque eu me sinto muito bem aqui, muito feliz aqui. Tá certo então, galera. Esse foi o Bate-Papo RS com o Rodrigo Santana. Obrigado, irmão. Ah, não. Tamo junto. Obrigado a você. Que você consiga permanecer no remo, que você consiga projetar ainda mais o remo, que sem dúvida vai ser fundamental, não só para você, mas para todos que estão aqui dentro desse clube e para todos que querem ver o Clube do Remo numa forma mais positiva e não mais na forma como estavam, agora projetando mais acima. Eu sou muito grato, obrigado, Ronaldo. E pode ter certeza, Nação Azulina, eu ficando aqui, eu vou trabalhar muito mais do que eu já trabalhei para fazer esse clube tão maravilhoso chegar na Série A. Valeu, galera. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sino das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes.